Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos, que eu não vejo há muito tempo. Queria contar para vocês desse novo programa que a gente quer lançar para o ano que vem. E a história é que já há algum tempo, a CIP em algum momento teve um programa pós-Body Bath, mas já faz alguns anos que não tem, alguns anos que a gente gostaria de lançar, bem antes de eu entrar na CIP. Então, como funciona hoje? A gente tem Ktanim, que atende crianças de 2 a 10. Aí depois tem o programa de Body Bath, que pega ali dos 10 até os 12 ou 13. E aí não tem mais. Se os jovens estiverem em movimento juvenil, tem o Manigut. Mas se os jovens não tiverem nenhuma das nossas Tnuot, não tem mais nada de educação. E eu, em geral, vou lá na cerimônia, entrego o certificado e falo, pessoal, isso aqui não é um diploma, porque diploma é quando a gente conclui alguma coisa. Isso aqui é o que em matemática a gente chama de ponto de inflexão. Esse é o momento que vocês têm que acelerar a educação judaica de vocês. Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, eu sei que a gente não tem nada para oferecer, o que é muito ruim. E a gente queria, mas hoje a situação é a seguinte: a gente tem 130 alunos na escola Laffer, distribuídos, quem ainda está em aulas coletivas, em 11 turmas. São 11 turmas em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 horários diferentes. A gente tem aulas às segundas à tarde na CIP, terças à tarde, tanto na CIP quanto na Hebraica, quartas à tarde na CIP, que é a nossa turma de agosto. Aí tem sexta de manhã na CIP e sexta à tarde na Hebraica. Essas são as turmas, e algumas turmas têm 2 anos, tal, então a gente tem 11 turmas nesses horários. Quando a gente tem 130 alunos, dos quais uns 110 devem estar nas aulas coletivas, a gente consegue dividir em tudo isso de grupo e ainda dá um número razoável. Eles têm uma turma que é a turma de escola judaica hebraica, que é a turma do Aleph, que... Deixa eu só tirar esse barulhinho. Que é a turma do Aleph, que a gente tem 25 alunos. A gente tem algumas turmas bem pequenas, com 3 ou 4, mas na média a gente tem as nossas turmas têm entre 8 e 12, o que é um tamanho bastante bom. Mas depois que passa a cerimônia do Bar Mitzvah, a chamada cenoura, tá certo? O que a gente tem de prêmio para oferecer, que é fazer Bar Mitzvah, acaba. A gente realmente só fica com aqueles alunos que estão super animados. Então diminui bastante. Os compromissos que as famílias estavam dispostas a fazer, tá bom. Então você vai ficar 1 ano sem fazer aula de inglês, vai ficar 1 ano sem fazer futebol. Essa coragem, né? essa vontade vai embora. E cada um tem o seu horário. E cada um tem um interesse. Então, acabava inviabilizando que a gente fizesse o programa. Quando a gente começou com a pandemia e a gente começou a ter aulas à distância, eu falei, sabe o quê? Hoje ainda tem um desgaste com a aula à distância, porque todo mundo tem tudo à distância. Mas no momento que a gente voltar para o mundo presencial, eu não acho que é tão ruim se a gente tiver essa aula à distância. Exceto alguns casos específicos que a gente precise ter a aula presencial, porque a aula à distância permite que o sujeito vá para a aula de inglês, esteja de volta em casa às 6 e faça uma aula de judaísmo das 6 às 7. E aí cada um da sua casa, né, não tem que pegar trânsito, ou das 6h30 às 7h30, não tem que pegar trânsito, acho que acaba viabilizando para mais gente. Ainda que a ideia seja também, tem outros horários, vai ter gente que vai preferir ter às 4. Né? A Noa, para quem não sabe, a Noa tá estagiando com a gente, trabalhando nesse projeto, e a Noa está preparando um formulário em que as pessoas também indicam preferência de horário e temas. Então, a gente falou, quem sabe agora com a possibilidade de a gente fazer essas aulas à distância, a gente consegue uma parcela maior de alunos. Então, essa era uma dimensão que eu acho que a aula à distância resolve. Tem uma outra dimensão, que é o fato de que eu acho que me incomoda o fato de que no nosso programa de preparação para Bari Bat, todo mundo faz as mesmas aulas. É claro que os professores são diferentes, o que acaba determinando o que cada professor coloca o seu temperinho na aula que dá. Mas a gente na CIP fala que o judaísmo é uma civilização com um monte de expressões diferentes, e me incomoda que no final a gente tem um caminho para oferecer para os alunos. Você quer fazer Bari Bat na CIP? Esse é o programa. Mas, de novo, como está todo mundo dividido, acaba que cada turma é meio pequena e a gente não consegue oferecer
a diversidade que eu gostaria. Mas nesse programa eu gostaria de ter diversidade. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente convidasse jovens, universitários, recém-formados, também não precisam ser só jovens, podem ser professores mais experientes. Mas a ideia vem, esqueci de contar essa história. Eu me formei num seminário rabínico na região de Boston, que é uma instituição que eu acho que fundada em 1900, na década de 20 do século passado. Vai fazer agora 100 anos. Eu quero dizer 23, mas eu acho que está errado, talvez 25. E aí, foi fundado numa época que tinha cota para os judeus nas universidades. Então fundaram esse Hebrew College, chamava, acho que College of Hebrew Teachers, alguma coisa assim. Era um lugar que formava profissionais para as escolas judaicas. As aulas eram quase todas em hebraico. E funcionava porque os judeus não conseguiam ser todos admitidos nas universidades não judaicas. Então, tinham entidades, instituições parecidas por todo os Estados Unidos. Em algum momento, os judeus passaram a ser admitidos, essas instituições ficaram um pouco sem função, e todas elas tiveram que se reinventar. Então, os Pertos, em Chicago, para quem conhece, virou um grande museu, um centro cultural. Tinha um lugar chamado Baltimore Hebrew University, que se juntou com uma universidade pública e virou o Departamento de Estudos Judaicos da Universidade Pública. E em Boston, o Hebrew College virou uma instituição comunitária. E ele passou a ter, durante as décadas de 80 e 90, a partir do ano 2000, eles criaram a escola rabínica e a escola para Hazanim, e hoje é o que eles são mais conhecidos. Mas nos anos 80 e 90, eles criaram 2 programas que foram muito bem sucedidos. Um chamado MEA. MEA, Rafael, quer dizer MEA em hebraico? 100. 100, o número 100. Então são 100 horas de educação judaica adulta. Na região de Boston tem muitos professores das universidades, professores de Bíblia, de literatura hebraica, criaram esse programa em parceria com sinagogas. E em geral, quem se inscrevia eram os aposentados. Mas chegou um momento que todos os aposentados da região de Boston já tinham feito, de tanto sucesso que fez. E aí eles criaram o MEA Graduate Institute, que eram mais 100 horas. E depois eles criaram um mestrado que usava todas essas horas de estudo que as pessoas tinham tido, davam crédito. Foi um mega sucesso na região de Boston. E na região de Boston é legal porque as parcerias entre as sinagogas é possível. Então, às vezes, você precisava de um número mínimo de alunos. Às vezes juntava uma sinagoga ortodoxa, uma reformista e uma conservadora do mesmo bairro. E elas juntavam os alunos para o Hebrew College mandar, porque o Hebrew College mandava os professores para as sinagogas. As aulas eram perto de casa. Esse era um programa. O outro programa chamava Prosdor, e era um colegial judaico para quem estava na escola pública. Então eles também faziam em parceria na sinagoga, eram 2 aulas por semana. Uma aula era dada em cada uma das sinagogas durante a semana, à noite, e uma aula juntava todos os alunos no campus do Hebrew College aos domingos. Você ia aos domingos no Hebrew College, tinha 850 alunos de colegial fazendo matérias eletivas. E essas matérias, como eles tinham 850 alunos, imagina o seguinte, se cada turma que tiver 15 alunos, faz a conta aí, quem é bom de matemática? 850 dividido por 15, quanto dá? Vai, 900 dividido por 30. 56. Quanto? 56. Mas eu fiz aqui no Excel. Olha isso. Você tinha 56 possibilidades de aulas paralelas acontecendo. Então você tinha uma enormidade de assuntos. Você tinha hebraico em todos os níveis possíveis, Yiddish em todos os níveis possíveis, Talmud em todos os níveis possíveis, mas aí tinham todas as aulas que você puder imaginar fora da caixa. O cinema judaico, a arquitetura judaica, judaísmo e justiça social, um monte de disciplinas super eletivas. E quem escreviam essas disciplinas eram alunos universitários da região de Boston que vinham falar das suas paixões. Então, eu sou apaixonado por justiça social. Eu vou montar chamar Prosdor esse programa. Eu vou montar uma aula para o Prosdor que fale de judaísmo e justiça social. Eu sou apaixonado pelo meio ambiente. Eu sou escoteiro toda a minha vida e vou montar um curso que fale de judaísmo e meio ambiente. Vou fazer um curso, eu faço major em teatro. Vou fazer um curso sobre o teatro judaico e a gente vai montar uma peça no final do semestre.
E as ideias são... Eu nem estou dando ideias tão fora da caixa, mas as ideias são fenomenais. E eu, desde que eu conheci essa história, eu tenho esse sonho de trazer esse conceito para o Brasil. Então, juntando essa possibilidade das aulas online com essa ideia de fazer uma educação judaica que fosse muito diversa e que falasse da paixão dos alunos e da paixão de quem ensina, do educador, que a gente pudesse pegar assuntos pelos quais as pessoas são apaixonadas e falar, vamos pensar num curso que fale dessa tua paixão. Você é apaixonado por história em quadrinhos? Vamos fazer um curso sobre judaísmo e história em quadrinhos. Você é apaixonado por, sei lá... Sobre o que você é apaixonado, Bruno? Futebol. Então vamos fazer um curso sobre judaísmo e Corinthians, porque é a única coisa que dá para, entendeu? Que tem alguma coisa de divino, né, nesses campeonatos todos. Então, peraí, pessoal, vou acender a luz, tá bom? Então, essa é a ideia. Tá certo? A ideia é que os cursos tenham 4 ou 5 aulas, sejam 4 ou 5 aulas semanais. E depois vem um próximo. Então, se a gente achar, putz, Rogério, mas para dar um curso sobre judaísmo e meio ambiente, 4 aulas não é nada. A gente pode fazer a introdução a judaísmo e meio ambiente, judaísmo e meio ambiente, judaísmo e meio ambiente avançado. Sei lá, a gente pode pensar numa combinação, mas a ideia é que os alunos, a cada mês ou a cada mês em tanto, possam renovar o seu interesse. E eu fiz judaísmo e artes, mas é porque eu tinha curiosidade, mas agora eu quero fazer judaísmo e Corinthians. Então, você acha até que judaísmo e Corinthians é um pouco redundante, né? Porque judaísmo e Corinthians, democracia corintiana, beleza, ética, é quase tudo a mesma coisa. Então, essa é a ideia. A gente está preparando um formulário para mandar para as famílias da Escola Laffer. A ideia é que, desculpa, faltou uma coisa importante dizer. A faixa etária é de pós-Baribat, quer dizer, 12, 13 anos, até uns 15. Se essa história der certo, eu gostaria de fazer um segundo, tipo, para 16 a 18, mas eu acho que botar uma criança de 12 com um sujeito de 18 fica um pouco misturado demais. Até 12, 15, eu acho que no limite já mistura demais. A regra geral é que as aulas sejam à distância. Rogério, é obrigado que as aulas sejam à distância? Não, não é. Nesse momento mas como conceito geral, um dos cursos que eu adoraria dar, e por sinal, só para contar para vocês, essa é uma ideia com a qual eu venho flertando há muito tempo. Quando eu estava no Pérez, eu tentei implementar. Quando eu estava no Eliezer Max, talvez tenha sido implementado, porque foi justo na minha saída, mas a gente chegou a anunciar. E eu venho colecionando bibliografia sobre isso. Então, uma das ideias é judaísmo e vilões. Então, eu tenho livros sobre os gangsters judeus de Chicago, eu tenho livros sobre os piratas judeus do Caribe. Uma das ideias é fazer história judaica na cozinha. Então, você vai lá e aprende sobre o falafel, e aprende sobre o conflito israelense-palestino, porque os árabes juram que o falafel é árabe, os judeus, os israelenses juram que o falafel é israelense. Aí a gente vai aprender a fazer bureca, e a gente vai falar sobre a história judaica da Bulgária, sobre o qual ninguém fala e é super rica. E essa era um pouco, né, várias dessas ideias. Para fazer história judaica na cozinha, eu acho que valeria a pena a gente fazer um curso na cozinha da CIP. Tá certo? Porque aí tá todo mundo junto e cozinhando junto, eu acho que tem um ganho. Um outro curso que eu adoraria fazer é um curso sobre criatividade na celebração das festas. E adoraria fazer isso em parceria com algum espaço maker, em que, por exemplo, a gente fizesse um curso sobre criatividade em Pessah, em que os alunos pensassem em alguma parte do Seder que eles gostariam de inovar e junto eles construíssem uma Kiará. Ou que a gente fizesse alguma coisa parecida com Hanukkah e a gente pensasse como a gente pode inovar e juntos construísse uma Hanukkah. Então acho que tem algumas atividades que a gente vai falar, Rogério, se a gente fizer isso presencial, é incomparavelmente melhor. E a gente vai ver como é que a gente consegue viabilizar. Mas como regra, eu acho que podia ser à distância. Então essa é um pouco a ideia. Queria escutar um pouco de vocês, talvez pedir para a Noa falar também. Noa, se você quiser contar um pouco esse material todo do Prosdor, eu passei para a Noa. A Noa também ficou super animada, porque de verdade que eu não contei as coisas mais fora da caixa. Se a Noa quiser contar um pouco o que te animou, e aí depois perguntas de vocês. Só um parênteses, inclui na lista dos vilões os judeus que traficavam escravos.
É que os piratas judeus do Caribe e os gangsters judeus de Chicago é mais sexy, né? Tipo, os judeus que traficavam escravos é só ruim, entendeu? Coisa, tipo, você pode ter orgulho, meu avô era pirata no Caribe, meu avô era gangster em Chicago. O sujeito trafegava escravos, você só pode ter vergonha dessa história. Não sei muito o que falar, eu li vários... eles têm um catálogo do Prosdor com vários tipos de cursos, e aí tem umas categorias muito loucas, tipo umas coisas de artes com cabala, tipo, ou umas coisas de teatro, de você, tipo, olhar coisas de teatro de Anne Frank, ou eles reencenavam, tipo, Violência no Telhado, assim, umas coisas meio mega produções, que agora seria meio difícil de fazer, mas talvez no futuro mais possível de ter coisa presencial, ia ser bem legal. Tem bastante coisa de literatura, filosofia, tinha algumas de ciências também, meio tipo curso sobre Einstein e tal, que aí não é muito minha área do conhecimento, mas para quem entender deve ser bem legal. E acho que dá para inventar bastante, assim. Também, tipo, tem uns cursos bem óbvios, tipo filosofia e judaísmo, mas dá para pegar umas coisas que o judaísmo aparece de uma maneira não tão óbvia e fazer ele aparecer mais. Alguns outros detalhes que eu esqueci de dar, que esse comentário da Noa me lembrou. Uma coisa que super sempre me interessou, eu sou formado em administração aqui pela GV e tenho mestrado em economia pela Universidade de Tel Aviv. E uma das coisas que tem em economia, não sei quem aqui faz exatas, é teoria dos jogos. E tem análise super interessante de textos da Bíblia, de textos do Talmud, que ninguém conseguia explicar por quê, e que alguém resolveu aplicar a teoria dos jogos ao texto do Talmud e entendeu da onde que os sábios chegaram à solução que eles tinham chegado. Então, adoraria pensar como é que a gente pode traduzir teoria dos jogos para as crianças mais jovens e pensar como é que a gente pode utilizar essas ferramentas matemáticas para tratar de alguns dos dilemas que aparecem na literatura judaica. Isso é um. E o segundo, pessoal, é que a ideia é que sejam currículos construídos um pouco a quatro mãos comigo, ou com a equipe da Escola Laffer. Então a ideia é, vocês vão falar, Rogério, eu sou super apaixonado por judaísmo e meio ambiente, tá certo? Toda a minha vida eu fui da Vaiandava, e aí vocês vão fazer uma proposta, falar, mas está faltando judaísmo. E aí a gente vai construir junto esse pedaço do judaísmo, e vai colocar mais, vai pensar, putz, e se a gente fizesse essa atividade e tal? E aí quando a gente achar que estiver pronto, a gente vai colocar. E outra coisa que faltou é que a gente gostaria de ter isso para colocar no ar em fevereiro. Então a gente está no momento agora de divulgar para os madrihim, sondar interesse das famílias e aí receber propostas dos madrihim de quem gostaria de fazer, só para dizer tudo isso é remunerado. Eu tenho que apresentar o orçamento, nessa fase do orçamento eu vou definir aqui quanto vai ser a remuneração, mas vai ser remunerado. E aí vocês apresentam uma proposta, a gente trabalha junto, quando estiver pronto a gente anuncia, e aí se tiver alunos, a gente precisa pensar qual o número mínimo de alunos, mas eu penso alguma coisa como 3 ou 4, não precisa ser uma mega turma grande, a gente coloca esse curso na rua. Noah, sabe o que eu vou pedir para você? Eu vou deixar você compartilhar a tela. Se você puder mostrar no formulário que você fez para os pais, daquele monte de categorias com alguns exemplos de curso, só mostrar, só para abrir um pouco o universo, tá bom? Tá bom. Vou achar ele aqui, um segundo. Enquanto isso, vocês têm dúvidas? Achei muito legal o projeto. Eu só não entendi direito como que funciona isso da duração, assim. Tipo, eu escolhi um tema, vou fazer um curso de quanto tempo, de quantas vezes por semana. Então a ideia é que seja uma vez por semana, Roberta, 4 ou 5 aulas. Então é tipo um mês e pouco. Mas é isso, você escolher um tema que você acha que precisa de mais, e primeiro isso é uma ideia. Se a gente chegar à conclusão, Rogério, isso é inviável, os temas que são interessantes precisam de no mínimo 10 aulas. Tá bom, a gente vai rever. Né? Eu lancei aqui um conceito e a gente Entendi, vai depende um pouco da proposta. Isso, a gente vai refinar o conceito junto. Mas, em princípio, nesse conceito, como eu estou lançando, se a gente perceber que tem um curso que precisa de 10 aulas, a gente faria 2. Tem o Judaísmo e Meio Ambiente 1 e o Judaísmo e Meio Ambiente 2. Aí, juntos, eles têm 10 aulas. Entendi. Mas, de novo, você fala... Básico seria de 4 aulas, então, 4 ou 5. 4 ou 5 aulas. De novo... É totalmente flexível. Uma hora eu acho que a gente vai ter que fixar uma regra, mas a gente ainda não a gente não validou o conceito ainda, então não acho que está no momento de fixar a regra.
Então, se você falar, Roberta, Rogério, não tem como, cara. Você tá maluco? Beleza, vamos rever. Entendi. Tá bom, Tá obrigada. bom? Imagina. Então vai, Noah, apresenta aí esse monte de categorias. Só para vocês entenderem, a gente está tentando sondar o interesse das famílias em algumas categorias. E aí a Noah, baseado nesses catálogos do Prosdor que eu passei para ela, colocou só exemplos. Não quer dizer que essas vão ser aulas que vão ser dadas. É só para a família entender um pouco o que quer dizer artes visuais. Então, Uhum. E também essas não seriam as categorias que vocês teriam que dar, mas também, sei lá, a gente viu que todo mundo achou muito legal justiça social, então, tipo, fica aí o incentivo para aparecer em cursos desse tipo. Também não tinha muitos exemplos de coisas relacionadas a, tipo, STEM, assim, a ciências naturais, mas pode ser uma opção super válida, porque as coisas que estavam lá eram mais de humanas. Não sei. Basicamente isso, peguei alguns exemplos que eu achei legal. A gente inventou algumas outras categorias também. São os cursos bem, assim, tem uns mais gerais e tem uns bem específicos. Tipo, os nomes são bem aqueles cursos universitários, que são as coisas bem específicas para chamar a atenção. Tipo, egoísmo e altruísmo, sabe? Umas coisas bem... isso é mais coisa de curso universitário americano. No curso universitário brasileiro é introdução à contabilidade. Aí depois é não sei. contabilidade Tô básica, depois acostumada é com o contabilidade americano. intermediária e contabilidade avançada. Tô acostumada com o americano. E é isso, quer dizer, a gente tem algumas ideias, mas o mais importante para mim é que isso venha das paixões de vocês. E que vocês falem, Rogério, cara, eu sou apaixonado por boliche. E eu acho que tem um espaço para a gente fazer um curso que junte judaísmo e boliche. Beleza, vamos pensar como. Rogério, eu sou apaixonado por séries de TV. Vamos fazer um curso sobre judaísmo e séries de TV, onde a gente encontra, em cada aula, a gente pede para os alunos assistirem um episódio que está no Netflix e a gente na aula trabalha os valores judaicos. Lindo, adoraria se tivesse um curso assim. A criatividade de vocês é o limite, mas o mais importante é que isso não seja uma obrigação para vocês, que seja um prazer, que realmente falem do que vocês adoram. Eu gostei bastante da ideia, assim, achei que, apesar dela estar ainda um pouco embrionária, né, pro ano que vem, mas sinto que tem potencial. Acho que eu fico com receio, assim, de virar meio uma competição com as TNUOT, né, mas eu acredito que, de certo modo, é algo meio complementar e crianças de TNUOT podem fazer parte do curso e vice-versa. Acho que é também um meio de encontrar Hanihim para os dois, né? Bruno, quando eu faço propaganda, né, eu faço um monte de reunião com pais para vender o programa de Baribato, né, explicando como é que é e para eles fazerem a matrícula e tal. E aí eu conto que no programa a gente busca um equilíbrio entre as ferramentas da educação formal e da educação não formal. Isso quando eu estou falando do programa de Baribato, não desse programa específico. E eu falo para eles assim, ó, educação formal é o que a gente tem na escola. É muito bom para transmitir conteúdo e muito ruim para transmitir valor. De outro lado, educação não formal é o que a gente tem nos movimentos juvenis. É muito bom para transmitir valor e muito ruim para transmitir conteúdo. Eu falo que a gente tenta... Aqui, eu acho que é complementar ao trabalho da TNUOT, porque aqui a gente está focando no lado conteúdo. Né? E educação formal não quer dizer educação frontal, nem educação chata. Só quer dizer uma educação que está preocupada com essa transmissão do conteúdo. Enquanto o Catruá está preocupado na vivência. E a vivência é muito boa para transmitir valor. Mas se você fizer uma peulá sobre escravidão, o aluno não vai sair de lá sabendo a data da declaração da Lei Áurea ou o nome da Princesa Isabel. Por outro lado, se você dá uma aula sobre o processo que levou à abolição da escravatura no Brasil, o aluno sai de lá sem a sensação de que era ser escravo. Então eu acho que tem um espaço para a gente trabalhar as ferramentas formal e não formal juntas. E aqui eu acho de algum jeito que a gente está trabalhando a dimensão do formal. E também tem assuntos que a gente vai trabalhar aqui dos quais a TNUA fala muito pouco. Né? Alguém me perguntou, Rogério, não podia ter curso de hebraico?
Acho que podia. Se a gente tiver gente que tem interesse da curso de hebraico, vamos colocar curso de hebraico. E se alguém tiver interesse em juventude e aprender Yiddish, tem um movimento do renascimento do Yiddish. Se alguém dos jovens quiser aprender Yiddish, vamos botar curso de Yiddish. E vamos botar curso de Talmud. Tem algumas coisas que não são sempre só fora da caixa. Pode ter coisa na caixa também. Bem legal. Eu acho que tem que dar um jeito de divulgar para os madrihim esse espírito mesmo do madrir, meio escolher o tema, assim, deixar livre, porque eu acho que vão surgir coisas legais. Principalmente se madrihim preshnat, quem sabe, quiserem arrecadar dinheiro para futsal, fizerem um esquema. Acho que também é uma maneira de conseguir gente. Uhum. O meu medo, Bruno, me fala aqui um pouco da tua experiência. Eu me sinto mais confortável de trabalhar com universitário só por uma questão da responsabilidade, tá certo? O pessoal já é um pouco mais velho e tal. Você acha que se a gente... Mas eu sei que os madrihim, quando estão na Truá, são tipo super ponta firme. E quando eu estava nas escolas, a gente morria de ciúmes, porque para a Truá os nossos alunos faziam tudo e para a escola não faziam nada. Só viviam reclamando da escola e varavam a noite preparando para eu lá para a Truá. Então só queria ter um pouco da tua impressão. Eu acho que falando da minha experiência, eu sinto que pós-nato você tem muito mais coisa para... muito mais vivência, experiência para agregar. Mas isso não significa que se você pegar um madrir pré-nato motivado enfim, motivado e com uma ideia, acho que alguns vão dar sim conta. Mas realmente, pós-nato, não só pós-nato, pós-vivência e vida, acho que o pessoal estaria assim mais preparado para conversar sobre outras coisas mesmo. Uhum. Mas eu acho também, por outro lado, o pessoal mais novo tem menos compromisso, né? Tipo, muita gente já estagia e faz várias coisas. Então, acho que, por outro lado, eles teriam mais disponibilidade. E acho que também seria um incentivo, assim. Uhum. Se eu puder só agregar uma ideia, eu acho muito legal isso que você fala de cada um falar sobre o que está apaixonado, né? Tipo, vir com a ideia, montar, construir o curso e tal. Mas, tipo, em termos de eficiência mesmo, eu também acho que ajuda trocar e, tipo, roubar um pouco de ideias também, né? Uhum. Porque imagino que a gente, tipo, depois dessa primeira sondada, você já vai ter uma ideia de quais são os cursos mais populares e tal. E pode ser que tipo, tenha ideias de cursos que foram super procurados, mas não tem uma pessoa, ou a pessoa que criou não está disponível naquele horário, outra pessoa está disponível, mas o curso que ela teve a ideia não deu, e tipo, eu também não vejo problema em, né, construir cursos que estejam lá na prateleira e alguém pega e dá, e tipo, conversa, constrói, agrega, tudo bem, mas né, a gente pode trocar material e tal, e, sei lá, deixar algumas coisas prontas que sirvam de acervo, né? Porque no fim o que dá mais trabalho é construir o curso, né? Mais do que ter 1 hora por semana para dar o curso. Com certeza, Rafael. Eu acho algumas coisas. Primeiro, parte do que você ganha de preparar um curso muito legal é que quem fez o curso vai contar para os amigos que foi legal. E aí no mês que vem eu vou pedir para você dar o mesmo curso que você já fez todo o investimento de desenvolvimento. Então você vai ganhar a mesma coisa para dar um curso que te dá muito menos trabalho. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu totalmente concordo com você. Vão ter coisas, tem um aluno que está fazendo história, que eu acho que tem um super potencial para dar esse de judeus do mal. E não foi uma das coisas que ele disse, mas eu vou falar, olha, a gente quer dar esse curso de judeus do mal, tá aqui a bibliografia, será que você consegue preparar um curso? Acho que vai ter um pouco disso também, de ver o que as pessoas se interessam e dentro da área de especialização, de formação das pessoas, a gente buscar um pouco. No limite, eu também estou aberto a gente ir pedir aula lá no Prosdor. E falar, olha, eu estou montando um curso no Brasil, quer fazer uma parceria comigo? Talvez eu precise pagar para eles, eu preciso pagar para o professor que criou o curso deles. Não sei, vamos pensar como é que a gente pode fazer. Mas eu não acho que a gente precisa reinventar a roda em tudo. Cursos que não tem aqui, por exemplo, talvez tinha, eu não lembro se a Noa colocou na lista, mas tem a possibilidade de a gente fazer cursos sobre, por exemplo, coisas para qual eu tenho bastante material, sobre sexualidade, sobre relacionamento,
E no limite, se a gente achar que, olha, esse é um curso, mas para o pessoal se sentir confortável, precisava ser um curso que a gente tivesse só meninas numa turma e só meninos na outra, e às vezes a gente faz atividade juntos, a gente pode pensar também o que a gente acha que a gente precisa atingir do ponto de vista de educação judaica. O que a gente acha que um adulto judeu... Porque falar só das nossas paixões é lindo, né? Eu acho que tem um poder. Mas tem coisas que a gente fala, olha, um adulto judeu seria fundamental que ele soubesse o que o judaísmo fala sobre responsabilidade financeira, o que o judaísmo fala sobre, sei lá, né? E não tinha ninguém que propôs. Então, acho que também faz parte a gente pensar um pouco o que faz um currículo completo, que tem algumas dessas coisas que são mais atraentes, mas são um pouco mais penduricalho, o que a gente acha que precisaria ter. Mais alguma pergunta? Não sei se é bem uma pergunta, mas eu acho legal o que você falou, tipo, de construir a 4 mãos, que às vezes eu tenho uma ideia muito legal de um tema, mas eu não sei, tipo, desenvolver 100% do curso. Então aí eu acho que é legal esse diálogo de construir junto com você, para também não ficar só várias coisas da minha cabeça, ter também tipo, alguma coisa mais bem estruturada junto com você também. E a Então, ideia sei lá, também, fico... Júlia, é óbvio que o desafio disso, quando eu estava na faculdade, tinha um livro que ficou na moda, um livro israelense, por sinal, traduzido para o português, mas original israelense, chamado A Meta, e que falava de teoria de restrições. Teoria de restrições é o seguinte, mas já que você tem um sistema, e você tem um monte de etapas, uma linha de produção, mas já com a linha de produção de carro, você tem um monte de etapas. Qual é a velocidade da produção do carro? Já pararam para pensar nisso? Bruno, o que você estuda? Direito, não é? ADM. ADM? Então, eu deveria saber mais ou menos. A velocidade... Intuitivamente, eu acho que seria, tipo, o tempo que ele leva para ser feito dividido. Não, a velocidade não é a fórmula. A velocidade é a velocidade da etapa mais lenta. Então, se você tem uma linha de produção e tem uma pessoa lá que é muito lenta, ela vai atrasar a linha inteira. Tá certo? Se todo mundo tem que fazer uma coisa, mas já que vocês estão caminhando na mata e vocês não querem se separar, tem 10 pessoas que andam rápido e uma pessoa que anda devagar. Vocês não querem se separar, vocês vão andar no ritmo da pessoa que anda devagar. Então, se a gente faz esse modelo em que tudo tem que passar por mim, eu passo a ser esse funil do sistema em que nada avança, porque eu não tenho tempo de dedicar para tudo, eu passo a ser o gargalo. Agora, na medida em que a gente começa a crescer o programa, eu começo a ter professores que eles também podem ser mentores, tá certo? Pessoas que estão experientes nessa história e que começam a assumir esse papel de ser mentores dos outros professores, sendo remunerados para isso. Então também tem uma ideia aqui de se perpetuar, né, pessoal? De criar um sistema que se alimente e que os professores mais experientes vão ajudando os mais novos. Mais alguma dúvida? Legal. Não, eu também gostei muito dessa ideia de construir junto e não sei, também pensar junto, talvez na dinâmica, porque talvez você já está com a experiência dessa coisa de ensino à distância. Eu ainda nunca dei um curso de distância, talvez os madrihim aqui estão dando pelo lá à distância há meses, mas não sei, imagino que essa coisa de só ficar falando, assim, no meu trabalho vejo webinars o tempo todo, né? E é sempre a mesma coisa, aquela pessoa falando, não sei o quê. Tipo, eu acho que deve ter ideias criativas mais dinâmicas, assim, de usar a ferramenta do Zoom, né? Que não seja só falando e mostrando um PowerPoint compartilhado, né? Mas, enfim, é algo que a gente tem que pensar também. Deixa eu só dizer uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas só porque eu acho bem legal. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, quer ver? Olha isso aqui que legal. Tem nada a ver, Rafael, mas será que não vai funcionar dessa vez? Ainda não apareceu aqui. Para mim também não. Aqui, ó. Olha que legal esse negócio. Em vez de você ficar e compartilhar a tela, eu entro dentro do slide. Tá vendo? Eu tô aqui, ó. Vocês estão me vendo dentro do slide? O slide vira meu... Sim. E aí eu posso mudar o slide, ó. E vai... Isso é só uma besteira.
Mas justo os professores da escola lá, Fer, Rafael, nesses últimos, né, sei lá, 6 meses, desenvolveram bastante expertise. Eu acho que é uma ideia legal de quando a gente começar a fazer algumas sessões de capacitação para a gente compartilhar. Porque tem um monte de ferramentas que eles descobriram para transformar as aulas mais interativas, dicas que eles perceberam de como, né, o que funciona na distância, o que não funciona. Agora os alunos já estão um pouco cansados e nada mais funciona, né? Depois de um ano tendo aula por computador, nada mais funciona. Mas tinham coisas, inclusive, que eles diziam que no online funcionou melhor do que no presencial. Teve coisas que eles perceberam que no online não funcionava. Por exemplo, as aulas de hebraico a gente suspendeu e falou, vamos retomar as aulas de hebraico quando as aulas voltarem a ser presenciais. Mas teve aulas que eles falaram que funcionou melhor no online do que funcionava no presencial. Então, acho super legal a gente conseguir compartilhar essa expertise que eles desenvolveram também com quem for participar desse novo programa. Bom, pessoal, minha hora está chegando. Eu tenho mais uns 4... Eu tenho mais uma perguntinha. Fala lá, Camila. No caso. Vocês têm uma data limite para quando a gente precisa falar que a gente quer, que a gente não quer? Porque pelo menos a Noa sabe, eu tô procurando estágio pro ano que vem. Então eu tô assim, sem noção nenhuma dos meus horários, mas eu sei que eu quero dar um curso. Já tenho em mente, já sei. Então assim, tá tudo quase feito na minha cabeça. Só preciso disso do horário. A gente... Então, a gente tem que fazer esse cronograma de trás para frente. A gente quer que talvez no final de janeiro, que a gente tivesse a grade definida. O que deixa janeiro para a gente trabalhar junto nos cursos que a gente vai oferecer e construir juntos. O que quer dizer que a gente precisaria dessa intenção, talvez do meio para o final de novembro. Então tem aí um mês, talvez. Um mês para a gente ver isso. É um mês que a gente vai sondar as famílias, vai descobrir se tem interesse. Sempre corre o risco, pessoal, de a gente ter uma ideia, a gente achar linda, e quando a gente for falar com as famílias, ou pior, quando a gente for falar com os nossos ex-alunos, eles falem, não tem tempo, esse é o horário do francês, e eu chego da minha aula de squash super cansado, e depois de tocar bateria eu tô morrendo de dor de cabeça, não quero fazer nada. Sempre corre o risco de o público não achar tão interessante quanto a gente achou e não rolar. Então, é por isso que a gente quer fazer essa pesquisa para sondar efetivamente o interesse que eles teriam, quantos cursos eles gostariam de fazer, que tipo de curso eles prefeririam. Eles querem mais curso que eu estou chamando do core, de competências judaicas que precisam, eles querem mais curso disso que eu estou chamando de penduricalho, que, pessoal, penduricalho é o que as pessoas ficam animadas. E no final das contas, eu quero que os nossos alunos saiam daqui dizendo o judaísmo é legal pra caramba. Entendeu? Aquele negócio que super me anima tem uma perspectiva judaica. Eu quero que eles saiam apaixonados. Porque se tudo que eu ensinar for aquilo que eles falam, que saco, mais uma aula de judaísmo. Vão me falar sobre o que quer dizer o Shema de novo. Ninguém nunca vai ficar animado em ser judeu, entendeu? Em praticar judaísmo. Eu quero que alguém fale, vamos escrever novas rezas criativas, uma oficina de escrita criativa, vamos escrever novas rezas. E as pessoas que gostam disso vão falar, cara, consegui manifestar toda a minha espiritualidade numa perspectiva judaica, amei. Tudo bem, entendeu? E para cada pessoa, se para cada pessoa for diferente, a gente está ferrado. Mas se para cada grupo de 5 pessoas tiver uma oferta que eles falem, isso é fenomenal, já tô contente. Entendeu? Muito legal, parabéns aí pela iniciativa. Imagina. Depois eu vou te mandar, sei lá, eu procuro seu contato, alguma coisa, te mandar as ideias que eu tenho, assim, bem abstratas de coisas que eu poderia fazer, mas aí a gente conversa. Legal, justo, não sei você, eu tenho várias ideias do que você poderia fazer, inclusive eu tenho sonho, agora, Rafael, eu vou parar de gravar. Pessoal que estava no vídeo, boa noite, tchau.